Oi, o meu nome é Bruna e eu vou apresentar meu trabalho sobre a avaliação das propriedades morfológicas de fibras de policaprolactona obtidas pelo método de eletrofiação. Bom, o agronegócio é um dos setores mais relevantes da economia brasileira, tendo em vista que em 2019 esse setor representou 21% do PIB e empregou 18 milhões de pessoas. Nesse contexto, estima-se que em 2020 sejam produzidos 12 milhões de toneladas de carne bovina e que a produção de leite cresça em 2,5%. Tendo em vista a importância da pecuária na economia brasileira, é importante se atentar às doenças que podem causar prejuízos na produtividade do gado e no bem-estar do animal. Dentre essas doenças, se destacam as afecções de casco e a mastite. A mastite é uma infecção nas glândulas mamárias e as afecções de casco são infecções que ocorrem nos cascos dos animais. Essas doenças podem diminuir a produção de leite em até 45% e gerar cerca de R$ 310 de gastos por vaca ao ano, além de contaminar outros animais e poder levar o animal infectado a óbito. O método mais utilizado para a aplicação de fármacos é a forma oral ou a injeção. Entretanto, essas aplicações convencionais de medicamentos apresentam algumas desvantagens, né? Como as altas concentrações e o fato de que forçar comprimido pela garganta ou furar a pele do animal com agulha pode causar muito estresse e muita dor. Nesse contexto, uma aplicação mais promissora é o uso de membranas para uso tópico. O uso desses curativos traz diversas vantagens, como o bem-estar do animal, porque possibilita um tratamento bem menos invasivo. A aplicação é diretamente sobre a área infectada, então permite uma maior eficácia e diminui possíveis infecções, porque atua como uma ação de barreira, e isso dificulta a entrada de micro-organismos. As fibras ultrafinas apresentam diversos atrativos associados à sua aplicação, como a estrutura controlável, que possibilita o direcionamento da aplicação. E, além disso, pode-se obter um material flexível, com topologia uniforme e elevada área superficial. Essa grande superfície permite maior contato entre o material e a região infectada. E com isso, proporciona maior eficácia do curativo no tratamento da doença. Um grande candidato para compor a matriz polimérica da membrana é a policaprolactona. Bom, o PCL é um poliéster bastante aplicado no uso biomédico, porque ele é biodegradável e biocompatível, e além disso ele é muito barato. Ele é usado em produtos cirúrgicos, em próteses, e é formado por monômeros de caprolactona, assim como mostra essa estrutura aqui no lado esquerdo. Uma forma de obter as membranas com essas propriedades desejadas é por meio da eletrofiação. Para realizar a eletrofiação, foi utilizado um equipamento na configuração horizontal, que é composto por uma bomba ejetora, que controla a vazão da solução, um coletor rotativo cilíndrico encapado com papel alumínio, para que fosse mais fácil de recolher a fibra, e uma fonte de alta tensão, associada a uma seringa com a solução polimérica. A solução polimérica é ligada, então, a um conector de cobre ligado em alta voltagem. No processo, há a ejeção da solução polimérica com uma certa vazão e é necessário que ocorra a evaporação do solvente no caminho da fibra, no caminho que a fibra percorre até o coletor. Além disso, para que ocorra a formação das fibras, é necessário que tenha uma vazão adequada e de acordo com as propriedades da solução, como a viscosidade e a temperatura de evaporação dos solventes, para que assim ocorra a formação do cone de Taylor. Além disso, diferentes condições são capazes de modificar a fibra,
por exemplo, a tensão aplicada, a distância entre a agulha e o coletor, a distância de trabalho, né? A vazão da solução, as interações entre o solvente e o polímero, a concentração do polímero e a proporção dos solventes. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar as condições de eletrofiação para a produção de nanofibras de PCl, a fim de obter uma membrana para uso tópico. A sequência metodológica trabalhou em volta da otimização da fibra de PCl. Então, foi variada a concentração de PCl de 10 a 30%. Foi variada a distância de trabalho entre 8 e 10 centímetros. E foi variada a vazão entre 0,5, 0,7, 1 e 1,5 ml por hora. Para preparar as fibras, foi selecionada uma solução contendo 80% volume de clorofórmio e 20% volume de dimetilsulfóxido. Dessa forma, foi solubilizada uma massa previamente pesada de PCl de 10 a 30% massa-volume em clorofórmio, mantendo uma agitação magnética para homogeneizar. E depois disso, foi adicionado o dimetilsulfóxido, com essa agitação antiga para manutenção da homogeneidade da solução polimérica. Após esse preparo, as fibras foram obtidas por meio da eletrofiação, com uma voltagem fixa de 20 kV. Bom, fixados então os parâmetros da eletrofiação em 0,7 de vazão e 10 centímetros de distância de trabalho, avaliou-se como a concentração do PCl influenciava nas características da fibra. As concentrações de PCl utilizadas foram 10, 15, 20 e 30%. E como a gente pode ver nessas imagens de MEV, é possível notar que as fibras mais ricas em PCl apresentaram maiores diâmetros médios. E isso é consequência da maior viscosidade das soluções poliméricas com alta porcentagem de PCl. A partir da concentração de 20% de PCl, no qual o emaranhamento das cadeias foi suficiente para formar as fibras, é possível notar a formação de poros. Entretanto, quando a gente aumenta a porcentagem de PCl para 30%, a porosidade das fibras diminui consideravelmente. Isso pode acabar indicando uma maior dificuldade em ocorrer o processo de separação de fases. A partir da fibra de 15% de PCl, no qual houve um aparecimento de beads, foi realizada a variação da vazão do polímero, com o intuito de verificar a influência desse parâmetro na morfologia da fibra. E como a gente pode ver nessas imagens de MEV, é possível observar que, ao aumentar a vazão de 0,5 para 1,5, ocorreram alterações na morfologia da fibra obtida. As fibras com vazão de 0,5 apresentaram a formação de beads por conta da dificuldade do polímero de se emaranhar por conta do baixo valor da vazão. Isso foi resolvido quando a gente aumentou a vazão da solução polimérica para 0,7, porque formou fibras homogêneas e os beads desapareceram. O uso das vazões de 1 e 1,5 acabaram ocasionando algumas instabilidades no jato da solução, e isso resultou na formação de um eletrospray que produziu o aparecimento de beads nesse intervalo. Dessa mesma forma, foram avaliados os efeitos da vazão e da distância de trabalho na fibra porosa de PCl na concentração de 20%, sendo possível assim obter fibras com poros bem distribuídos. E como a gente pode ver nessas imagens de MEV, é possível notar que as menores distâncias, como a de 8 centímetros, e as maiores vazões, como a de 1,5, resultaram em fibras com uma maior quantidade de poros, indicando que essas condições propiciaram a separação de fases. Isso ocorre porque a alta vazão dificulta a evaporação do solvente e, associado a isso, a menor distância de trabalho
prejudica o alongamento das fibras, e isso acaba resultando em maiores diâmetros. Bom, por meio desse trabalho, pode-se concluir que é possível obter diferentes morfologias de fibras porosas de PCl. As análises de microscopia mostraram que, dentre os parâmetros variados, as fibras com 20% de PCl, vazão de 1,5 ml por hora e distância de trabalho de 8 centímetros, foram as fibras com poros mais uniformes e regularidade na distribuição. E, além disso, é possível observar que o controle dos parâmetros é muito importante para obter uma fibra com alta homogeneidade e características como a porosidade, que são muito desejadas. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente à FAPESP pela bolsa concedida através do processo 2019/23412-9, a Embrapa Instrumentação por toda a estrutura laboratorial. Queria agradecer ao meu grupo de pesquisa pelas discussões e aprendizados. Gostaria de agradecer também o Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos por todo o aprendizado durante a graduação. Quero agradecer a CNPq, a CAPES e a Rede Cisnano por todo o apoio no decorrer do trabalho. Também gostaria de agradecer ao Congresso pela oportunidade de apresentar o meu projeto. Fica então o meu muito obrigada a todos.